O meu pecado fez com que Deus abandonasse Jesus naquela. O pecado afasta Deus. E por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. É por conta dele. Esse era o sacrifício de Cristo. E este sacrifício custou a presença do Pai naquele instante. Quero dizer que quando você tiver a cometer pecado, Deus se afasta de ti. Sabe em que momento houve um rompimento entre o homem e Deus, entre o Criador e a criatura? Desde o momento que Adão e a Eva cometeram, aí Deus afastou-se. Amados e amadas do Senhor, que sejamos como Cristo e fiquemos também angustiados e desesperados quando sentimos que Deus está distante de nós. Quando Jesus sentiu que Deus estava distante, ou quando Jesus sentiu que Deus estava distante dele, ela aí sentiu-se angustiada. Ela aí sentiu-se desesperado. O problema é que há gente que quando está a cometer pecado está feliz. E tem muita gente aqui assim. Sobretudo quando estão sentados a falar do outro, mal do outro, se esquece que está a cometer pecado e que Deus não está ali, e ainda assim sorri com grande gargalhada. Há gente que faz maldade com satisfação. Olha para o teu irmão e pergunta: você é deceptivo, não é? Assim mesmo dessa grosseria. E pergunta: você é assim. Você até salta. Aquele clamor, aquele abandono, ele lava sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? É a angústia que Cristo sentia por causa do teu pecado, do meu pecado. E a pergunta é: Deus pode abandonar o seu filho? Pode? Pode? Vamos chegar. A vida de Jesus Cristo foi uma vida constante de comunhão com seu Pai. Então, por que Deus poderia abandonar o seu filho naquele momento tão difícil? Se Deus não abandonou o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho, Deus não abandonou Daniel quando foi jogado na cova dos leões, Deus não abandonou Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram lançados na fornalha. Mas por que Deus abandonou Jesus? Se Ele prometeu nunca nos abandonar, como é possível no momento mais crítico o Pai se esquece do seu filho? Em que sentido então Deus se afastou de Jesus? Vamos outra vez explicar isso. Em Salmos 22, nós já pedimos isso para ler em ontem. Alguém leu o Salmo 22, verso 1? Alguém leu em casa? Nós pedimos ontem para que pudesse ler Salmo 22. Se lembra? Se lembra? Alguém leu? Quem leu? Salmo 22. Quem leu? Deixa-me dizer.
aqui e saiu do outro lado. E pior ainda, é que a semente que foi lançada, lá veio o maligno e picou e levou. Eu não sei se o teu coração é terra fértil, se o teu coração é terra de pedra, se o teu coração é terra de quem? Não sei. Cristo estava certamente a cumprir a profecia da cruz. E este salmo começa assim mesmo. Deus meu, por que me desamparaste? E o verso 2, ele apresenta ainda uma tristeza, uma solidão. E aí o verso 3 vem, contudo, tu és santo. Deus é santo, que quer dizer que Deus abandonou o seu filho, porque ele é santo. Cristo revestiu-se de todo o nosso pecado, e o pecado, Deus não poderia ver aquele pecado, Deus não pode ver o teu pecado. Então, quando isso acontece, ele se afasta. Abacuque capítulo 1, verso 13, vem explicar: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, não podes ver a opressão, não podes contemplar. Então, quando isso acontece, Deus se afasta. Eu não consigo perceber como é que uma pessoa que se pensa ser cristão, quando está cometendo pecado, fica alegre. E ainda se regozija, dá festa. E eu aqui peço uma salva de palmas para você. Oh. Nesse momento deveríamos até chorar. Eu não sei que tipo de pecado você deixou ela cometer. Mas lembra que quando você está no ato da consumação do pecado, Deus não está ali. É um momento de tristeza. Você precisa saber que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus estava a pagar o preço do pecado. Aquele pecado que você cometeu, o pecado que você cometeu, o pecado que você vai cometer, o pecado que todo mundo está cometendo até a consumação dos séculos, Cristo já levou consigo. Eu quero saber da igreja: pecado de quem Cristo levou naquela cruz? Pecado de quem Cristo levou naquela cruz? Pecado de quem Cristo levou naquela cruz? Ele carregou os seus ombros o meu pecado. Por isso, o preço do pecado é o afastamento de Deus. O preço do pecado é o abandono de Deus na tua vida. Meu irmão, minha irmã, o mais terrível do pecado é a separação que ela provoca entre o Criador e a criatura. Este é o mais terrível do pecado. Então nós deveríamos ter medo de cometer pecado. Deveríamos ter medo de cometer pecado. E aí, está retratado lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus é santo. Deus é santo. E ele não pode contemplar o pecado. O pior do pecado não é o ato em si. O cruel do pecado
Já disse, é a separação e ela provoca entre Deus e criatura. Então, aqui começamos agora a perceber: se Deus é aquele que não ouve a oração de um pecador, vou repetir, Deus é aquele que não ouve a oração de um pecador, vou repetir, Deus é aquele que não ouve a oração de um pecador. Então, tua oração, muitas vezes, Deus não ouve, porque você é aquele pecador que não confessa os teus. Mas se você confessar, Deus vai ouvir a tua oração. O problema é que nós não confessamos. O problema é que nós fingimos que estamos a confessar. Agora fica dentro da confissão, fingindo em oração. É o que acontece. E vou lhe dizer também que muitas vezes nós fingimos na oração. Alguém é chamado a confessar os pecados, ele chega aqui, mesmo sozinho no quarto dele, tem vergonha de falar a Deus o pecado dele. Senhor, perdoa os meus pecados, cometidos em pensamento, em obra, e não sei o que mais. Quando você está sozinho com Deus, você tem que ter coragem de chamar o pecado pelo nome. O problema é que você agora tem vergonha. E aí que está o assunto. Deste jeito você não confessou. Até sozinho você tem vergonha de falar. A boca aí pesa, não é verdade? Né? A boca pesa. Tipo, meteram lá no, ou fizeram lá o fizeram quando colocaram a forma do bloco e tiraram de lá o bloco e a boca está. Ou então puseram. E há muita gente fingida no momento da oração da igreja. Há gente fingida que até chora, mas não fez nada. E o resultado da confissão? Quando você confessa, o resultado é você abandonar aquele. O mais engraçado é que você confessou e continua no mesmo. Fez o quê? E aí a Bíblia me chama, não. Eu quero citar os nomes que a Bíblia me chama. Amados e amadas, que busquemos fazer a vontade do Pai, que aprendamos a renunciar, mesmo que nos cause dor. Temos que aprender a renunciar ao pecado. É melhor um sofrimento passageiro do que ficarmos afastados da presença de Deus. Por quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Vou repetir. Quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Você tem que saber viver sempre no lugar dos santos dos santos. Então a gente que acha que deixando aquele pecado não vai saber viver, não é verdade. Ele continua com suas mãos abertas. E quando eu convido, o que ele faz? Vinde? Fazer o quê? Você que está? E ele vai fazer o quê? Mesmo assim você não quer. Mesmo assim, você não quer deixar este pecado. Porque acha que com ele ou sem ele, você não consegue viver. Amado e amada, o momento para você largar o pecado, para estar na presença do Senhor,
pecado. E venha na presença do Senhor.
Afasta, Senhor, a solidão de nós. Afasta, Senhor, a tristeza de nós. Afasta, Senhor, a misericórdia, a miséria que consome o nosso coração por causa do pecado. Mas aqui, Senhor, estamos a te suplicar que nos receba de volta, Senhor. Nos receba de volta, Senhor, porque estávamos arrependidos, Senhor, e habita em nós. Aceita, Senhor, o nosso pedido. Aceita, Senhor, o nosso clamor que o fizemos no nome daquele que carregou os nossos pecados naquela cruz, Jesus. Amém. Amém. Assim mesmo, queridos irmãos, de pé, vamos terminar o nosso culto. Estou a pedir o 123 de Deus. 123 de Deus. Graças a Deus que nos dá nos nossos dias. Todos os dias o Senhor nos traz chamado para essa especial. Queremos, Senhor Deus, louvar esta hora de agradecer. Porque o Senhor falou para mim, o Senhor falou para nós, falou para o meu irmão, para a minha irmã, Senhor. Que não guardemos uma aliança que a gente não fez hoje. Deus meu, por que tu me desamparaste? Na verdade, ninguém tem maior amor do que este, Senhor, de morrer por causa do meu pecado. Por causa daquele pecado, Senhor Deus, não cometi. Se fosse eu, Senhor, se fosse nós.
Por isso, Senhor Deus, que agradecemos ao Pai Celestial neste momento, Senhor, que ainda nos convida a vida e todos vós que estamos. Ainda ter contigo, no eterno Deus, os nossos pecados têm perdoado. Mesmo naquele momento, Senhor Deus, tão difícil, ó Pai Celestial, perdoa-nos, ó Pai Celestial. Queremos, Senhor Deus, sair aqui com o coração aquecido, ó Pai Celestial, para que precisemos hoje, não possamos transformar, porque amanhã é outro dia, hoje nos pertence, mas amanhã não nos pertence, Senhor. Ensina-nos, ó eterno Deus, a fugir do mal, a praticarmos o bem, porque há um dia, ó eterno Deus, onde o Senhor não vai aceitar mais ninguém, Senhor Deus. Te agradecemos, ó eterno Deus, a presença dos teus filhos e filhas, louvores que aqui terão passado, através da tua presença, através dos desejos dos teus filhos, ó Pai Celestial, que fizeram parte dessa liturgia. Eu te agradecer as ofertas de carnes para a honra e glória do teu santo nome, para o cumprimento da tua missão, Senhor. Espere-nos em paz, na certeza de que a noite seja feliz e amanhã possamos, ó eterno Deus, receber outro dia. Acompanha os teus filhos da tua casa, cada um na sua casa, Senhor. Espere-nos pela tua bênção amorosa que o Senhor sabe nos conceder todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Mais uma vez, boa noite e em paz. Mas não sei o que é que se passa com o Facebook. Mas foi no YouTube, foi. Ok. Yeah.